e vamos pedir para que o nosso irmão Rafael faça a nossa prece de início. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Vamos orar a Deus, agradecemos a Ele esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que a espiritualidade amiga possa dar o uso da palavra à nossa irmã Patrícia, para que ela traga a devida mensagem, que incorpore a nossa consciência e que possamos aplicarmos nos nossos dias. Assim como também confortar nesses dias tão doloridos, nesses tempos tão adversos que estamos passando. Então, Deus, nos fortaleça o nosso coração, a nossa alma e nos ilumine neste momento santo, neste momento de paz, durante toda esta reunião. E assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Patrícia, lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada e que é necessário se faz permanecermos com os microfones no modo desativado, tá bom? Então, bom trabalho, Patrícia, a palavra é sua. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Dá um okzinho aí, se estiver me ouvindo. Tá dando para ouvir direitinho? Vocês? Hein, Claudinha? Você está me ouvindo bem? Sim, Estou sim. ouvindo, Estamos, Ok. agora estamos ouvindo Pronto, bem. está ouvindo, está ouvindo. Às vezes fica um pronto, ecozinho. certo. Bem, eu quero agradecer, né? Começar agradecendo, né, os trabalhadores do Semeador do Bem pelo convite e fiquei muito feliz em saber que este mês, né, é dedicado aí todas as palestras, os temas, né, voltado aí para essa comemoração aí do mês de maio, como Cláudia falou, com relação ao mês, é o chamado mês de Maria, né? O mês das mães, conhecido como o mês das mães. E apenas para fazer uma ressalva com relação a essa questão do mês de Maria, lembrando a nossa mãe, né, Maria, mãe do Cristo, em que algumas particularidades, né, da vida de Maria, porque depois que Jesus, não é, ele morre, como diz os textos bíblicos, ela vai dar continuidade ao evangelho de Jesus através das palavras, através da vivência que teve com ele, consolando, continuou consolando as pessoas que a procuravam, pessoas que conheceram Jesus, pessoas que não conheceram Jesus, e narra a história que Maria viveu muito. Foi uma mulher que chegou à fase, ela ficou muito idosa, e mesmo idosa, ela tinha muita vitalidade. Ela continuou, não é, com o evangelho de Jesus sendo pregado por ela. Isso é muito bom a gente saber disso e dizer que mesmo que a gente se encontre muitas vezes nesse estágio em que não acreditamos que não somos capazes de fazer mais nada, mas eu estou velha para fazer tal coisa, eu não sou mais capaz disso, tenhamos a certeza que todos nós somos capazes. E cada um dentro das suas possibilidades, o que não vale é a gente deixar e de tentar e correr, de ir atrás em busca daquilo que nós acreditamos. Então, o nosso tema hoje, justamente falando, né, sobre a família, a educação para a plenitude do ser. Por que, que a família ela é, digamos assim, a célula primeira, a primeira oportunidade que nós temos para desenvolver as nossas potencialidades? Porque é nela em que nós reencontramos com os espíritos afins, é nela que nós temos a oportunidade de resgatar, de ir buscar, de ir mais além, de sonhar, não só o nosso próprio sonho, mas de sonhar também com as pessoas a qual nós convivemos. É na família em que a gente tem a oportunidade maior de dizer para o outro: me perdoe, me desculpe, eu quero também caminhar com você, eu fico feliz com a sua felicidade. É uma construção diária. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar nessa distinção, onde ele fala da família e também da parentela espiritual e da parentela corporal. E para algumas pessoas, isso pode até não ter sido colocado numa situação de diferença,
Qual a diferença entre a parentela espiritual e a parentela corporal? Será que existe essa diferença? A gente vai fazer uma ponte justamente no comentário do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, de 5 a 8, quando Paulo diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo da sua própria casa, renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. Ele faz uma abrangência, não é, nesta frase, fazendo esse convite a todos nós, não apenas com relação à família consanguínea, mas a interpretação de família, deste sentimento. Então, se nós não acreditamos na nossa própria família, se nós não acreditamos que nessa convivência familiar nós podemos reconstruir, podemos ir mais além, é a oportunidade que nós temos, né? Digamos assim, desse reencontro, desse aconchego, desse carinho maior, então estamos, digamos assim, sendo pior do que o incrédulo. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que nessa oportunidade que estamos tendo, novamente, né, nessa reencarnação, nessa nova oportunidade através da misericórdia divina, que Ele está nos dando essa oportunidade de vir no seio familiar, não é apenas uma situação de resgate, não é apenas uma provação, não é apenas algo que a gente está vindo, e muitas vezes nessa situação do sofrer, mas é, acima de tudo, o estreitar os laços de afinidade. É a oportunidade que Deus está nos oferecendo para que a gente estreite esse laço, para que a gente dê a oportunidade de refazimento espiritual, de reconstrução. E nada melhor e mais gratificante nessa experiência do que a nossa família. Então, o Evangelho fala, justamente na questão da parentela espiritual, que esses laços espirituais permanecem conosco para todo sempre. Nessa colocação de para todo sempre, que o Evangelho nos fala, é justamente enquanto a gente está aqui, vivendo essa experiência, né, desse reencontro com a nossa família, e que nós, quando desencarnamos, vamos dar continuidade a esta família no lado espiritual. E o Evangelho também vai colocar, e você vai também ver textualizado no Livro dos Espíritos, que a família continua no plano espiritual, não apenas aquela que nós conhecemos aqui, nesse convívio material, mas são famílias que nós deixamos quando reencarnamos e que lá se encontram ainda e que tem para conosco, né, digamos assim, uma construção que vai além dessas esferas materiais. É o nosso reencontro. Quantas vezes nós já não passamos por essa situação? A gente vai desencarnar, chegando no mundo espiritual, a gente vai reencontrar outros afetos, né? Espíritos afins, espíritos que estão lá também esperando o nosso retorno. Então, veja como a família é extensa. Veja como ela tem uma dimensão, uma proporção muito maior do que nós possamos imaginar. E se tratando das questões espirituais, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala justamente do afeto, da identidade, através, não é, do afeto que nós temos com as outras pessoas. Então, quando se trata da questão espiritual, é, como exemplo, aquela pessoa que não é do seu meio consanguíneo, não é? Ou aquela família que não é do seu meio consanguíneo, mas que você a ama, tem uma consideração, tem um afeto, um apreço muito grande, independente de fazer parte da tua família consanguínea. É aquela família que você meio que adota pelo sentimento. Eu acredito que todos aqui estão nos ouvindo e nos assistindo, deva ter essa experiência próxima, né, da sua família. Quando a gente fala de, olha, eu tenho amigos que para mim são como irmãos. Eu tenho amigos que é como se fosse a extensão da minha família, embora não sejam, façam parte da questão consanguínea, mas eu os amo ou tenho um apreço muito grande pelaquela família que não faz parte da minha família consanguínea. Então, quando nós temos esse sentimento de estender
esse afeto para algo, ou alguém, ou alguma família que não faz parte da nossa consanguínea, nesse momento a gente está se encaixando nesta família, não é? Numa situação espiritual. O contrário também acontece. Então, nós devemos fazer a distinção entre família e parentela. Porque para algumas pessoas pode até representar a mesma situação. Será que família e parentela é a mesma coisa? Não é, tá? Família está ligada pelo afeto, família está ligada pelo sentimento, família é o sentimento de consideração pautado, não é? No amor, naquele estreitamento de laços, como a gente está conversando, diante da extensão dos nossos sentimentos. E a parentela, ela está relacionada à questão corporal. Ela é frágil, não é? Ela é algo que não é próprio aos sentimentos. Porém, na parentela, com o passar do tempo, digamos assim, que é quando o Evangelho fala dos espíritos estranhos, eu acredito que vocês já devam ter lido essa parte, ou ter estudado algo que retrata justamente os espíritos estranhos. Quem são eles? Quem são? Mas será que existem espíritos estranhos? E onde é que ele está encaixado nessa questão familiar? Se há uma distinção entre família e parentela, então esses espíritos estranhos, onde é que eles se encontram? Será que eles reencarnam na minha família? Ou será que eles estão mais relacionados numa situação de parentela? Os espíritos estranhos são os chamados antagônicos, aqueles que são diferentes, digamos assim, de um comportamento diferente, de uma forma de pensar, de uma forma de sentir. É como se eles estivessem naquela família. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, ou se tem alguém que vocês identificam, ou mais de uma pessoa que vocês se identificam como sendo um espírito estranho ali no convívio, não é? Onde você diz assim, aquela pessoa é tão diferente, não é? Ela foge de todo o contexto familiar. Todos nós nos amamos, nós gostamos um do outro, a gente tem aquele afeto, a gente faz questão de estar presente um na vida do outro, a gente tem aquele laço, não é? Digamos assim, de afeto, de amor, de carinho, de cuidar. Mas aquele espírito, digamos assim, em particular, ele é tão alheio a essa situação, é como se ele não fizesse parte da família. Eu não sei se algum de vocês já passaram ou estão passando por essas experiências. Mas esse espírito é um espírito também consanguíneo. Ele não tem uma relação, digamos assim, nessa compreensão da parentela, onde você vai dizer, não, mas ele não é do sangue do meu sangue. Porque as pessoas gostam de classificar assim, mas é sangue do meu sangue. Mas ele é. E por que ele é tão estranho? Então, o Evangelho fala que são espíritos antagônicos que têm uma necessidade reencarnatória e que, pela misericórdia divina, eles reencarnam naquela família, geralmente famílias que são muito ligadas, famílias que têm, assim, uma compreensão, uma afinidade, um carinho tão grande um pelo outro, que as energias são tão boas e positivas, são energias tão salutares e tão maravilhosas, que Deus, com a misericórdia infinita, coloca aquele espírito ali naquele seio familiar para que ele desenvolva essa potencialidade, porque nenhum de nós está perdido aos olhos de Deus. Então, é nessa experiência em que a gente vai, não é, passar o nosso conhecimento, o nosso amor, o nosso afeto para aquele espírito considerado antagônico, numa situação de estranha, até porque todos nós estamos inseridos na lei do progresso, e quando temos a necessidade de reencarnar, não importa onde aquele espírito vai reencarnar. O mais importante é que seja proveitosa, é que ele tenha naquela experiência, mesmo vindo como um espírito estranho, digamos que se recusando a aprender, se recusando, né, a participar daquele seio familiar, mas com o tempo, com o amor que nós temos a oferecer para aquele espírito, ou mais de um espírito, porque às vezes acontece de ser mais de um que reencarna no seio daquela família, mas como nós já temos a capacidade de amar, porque o amor é universal, o amor não tem fronteiras, o amor, ele independe, né,
digamos assim, dos laços consanguíneos, então, aquele espírito, ele, mesmo que tenha vindo numa situação antagônica, estranha, digamos assim, mas ele vai aprender junto conosco. É a escola do sentimento a qual ele está precisando aprender e aquela família está recebendo. Então, nenhum de nós, podemos dizer assim, somos estranhos uns aos outros. Mesmo as pessoas que são diferentes, que têm gostos diferentes, mas elas têm, de alguma forma, alguma afinidade. Por quê? Todos nós estamos inseridos na lei do progresso. Embora o nosso mundo, o nosso planeta Terra, é ainda um plano de expiações e provas, mas a oportunidade que nós temos de refazer, de reconstruir a nossa vida interior, de fazer a diferença um na vida do outro, seja como irmão, seja como esposo, seja como avô, seja como avó, seja de qualquer situação que venha, né, na condição familiar, o importante é que nós aproveitemos essa oportunidade. Estamos no reeducando. Então, a plenitude do ser é como nós estamos aproveitando essa oportunidade. É não perder a chance, digamos assim, através da misericórdia divina, de quando receber um espírito comprometido, um espírito conflituoso, que já esteve conosco em outras existências, é a oportunidade que Deus está nos dando para resgatar, para redirecionar o nosso sentimento, para estreitar esse laço que vai, ao longo do tempo, tornando, não é, essa plenitude do ser num sentimento de amor. Então, é por isso que a família, não é? Ela é constituída dessa educação de sentimentos para a plenitude do ser. O primeiro momento que a gente tem que ver é educarmos os nossos sentimentos. Educarmos também, além do nosso sentimento, a nossa intenção. Qual é a nossa intenção, não é? Enquanto estamos aqui nesse planeta reencarnados, vivendo no seio da nossa família. A nossa intenção é a melhor possível para que eu me sinta pleno, para que eu me sinta realizada e também para que eu seja algo, não é, de importante na vida daquela pessoa. Ou qual é essa minha escolha? O que é que nós estamos escolhendo para que a gente reconstrua a nossa vida e torne ela algo pleno, gratificante? Isso é importante. A gente vai ver que a educação passou por diversas fases na nossa vida. Equivocadamente, as pessoas pensam que educar é a mesma coisa que instruir. Então, quando os pais ou aquelas pessoas que estão ali educando aquela criança, né, nos cuidados daquela criança, o responsável pelaquela criança, elas estão confundindo educar com instruir, é quando se coloca na escola e, no discurso, digamos assim, fala para as pessoas a qual convive e nessa convicção para ela mesma. Eu estou dando o melhor para o meu filho, porque eu estou colocando ele, né, direcionando ele para uma escola boa, a escola boa é representada como uma escola, digamos assim, com um valor mais elevado. Aí você vai falar assim, eu estou educando porque meu filho faz aulas de outras matérias, meu filho estuda línguas. Então, você faz, assim, constrói, né, aquela situação curricular baseada na educação, onde está sendo confundido educar com instruir. Por quê? Nós sabemos que a escola instrui, mas só a família e a convivência que educa. Tanto que para muitas pessoas, quando se coloca nessa posição de enviar o filho para a escola, ela vai dizer, meu filho está sendo bem educado. Ele pode estar sendo bem instruído, mas a educação está pautada em valores humanos, sentimentos nobres, onde a tua primeira referência é a tua família. Não apenas a família consanguínea, mas a família, as pessoas com as quais você convive, que te servem como diferença, não é? A neurociência, eu vou abrir um parênteses para a gente
falar um pouco sobre isso, nessa questão da educação, para a gente entender esta linguagem de como nós somos importantes e nós servimos, digamos assim, como referência para os nossos filhos, desde as primeiras idades, desde os primeiros passos que eles dão, até por toda a eternidade, né, a vida que se segue, porque a gente sabe, nós servimos de exemplo, é justamente uma situação onde fala que as crianças, não é, são o reflexo da nossa educação. Na neurociência, isso é chamado isso é visto como os neurônios espelhos. O que são isso? São os neurônios por imitação. É aqueles neurônios onde você vê aquela criança imitando o pai, fazendo as mesmas coisas que a mãe faz, ou o pai faz, ou o avô, ou pessoas próximas. Então, ela encontra em você uma identidade. Então, os neurônios espelhos, que é justamente por imitação, onde a neurociência já está estudando isso, e a gente vai fazer essa ponte justamente do comportamento com a criança, onde ela vai levar para o resto da vida, essa imitação. Então, tudo que é referência, tudo que nós deixamos, ou colocamos, ou repassamos para os nossos filhos como referência, eles absorvem e levam para a vida toda, não é? Então, eu vou dar um exemplo, quando a gente pode ver, em se tratando dessas pesquisas, justamente falando do neurônio espelho, é quando a gente fala assim, olha, ele faz igualzinho a você. E quando a criança cresce, que se torna pai ou mãe, ele vai dizer assim, eu faço isso porque meu pai fazia isso. Eu faço isso porque minha mãe fazia isso, então porque eu vi minha avó fazia isso. Porém, essa identidade que a gente absorve, né, digamos assim, nessa convivência, do espelhar-se, do imitar, ela pode ser boa, não é? Positiva ou negativa. Você imagina uma criança, né, que teve dos seus pais uma educação pautada no respeito ao próximo, uma educação onde a base daquela família foi a religiosidade, não é? Num sentimento de religiosidade, e a gente vai falar não apenas da religiosidade numa situação enquanto espírita, mas numa religiosidade, num sentimento universal, porque a religiosidade ela começa pelo respeito ao outro. A compreensão da questão aí da religiosidade é quando você já compreende esse sentimento, é que você vai colocar em pauta de acordo com aquilo que você já absorveu ao longo da sua existência. Então, nesse propósito, a gente percebe o seguinte, que os espíritos, quando a gente identifica aquele espírito, muitas vezes que a gente diz, que espírito velho, eu não sei se você já ouviu alguém ter, digamos assim, essa colocação. Olha, essa criança parece um espírito velho, veja como ele reage, veja como ele compreende, veja como ele tem atitudes de pessoas, como se ele já tivesse mais idade. E é uma verdade. Os espíritos, eles trazem consigo no arcabouço dos seus sentimentos, né? Digamos, dentro dos seus neurônios emocionais e das vidas passadas, que a gente sabe que vem justamente nesse arcabouço aí de sentimentos, vivências anteriores, onde ele, nessa nova existência, ele vai aflorar. Então, é a família, não é? Com plena de referência que vai ajudar aquele ser a se desenvolver a sua potencialidade e vai depender também, não é, do exemplo que nós estamos passando para os nossos filhos. Veja como é importante, digamos assim, a nossa empatia, porque também eles nos veem, né, como espíritos simpáticos e tem para conosco aquela empatia, aquela afinidade. A gente vai relacionar também com relação a essa questão da família, nesse sentimento familiar, nessa construção diária que nós observamos, os espíritos que vêm com aptidões. Eu não sei se vocês já observaram isso, né? É aquele espírito que está num seio familiar, onde as pessoas têm uma aptidão para a música. Vou dar um exemplo. Isso vem de reencarnações passadas, onde diz, mas por que será que esse espírito reencarnou no seio daquela família, onde as pessoas têm essa afinidade com a música? A gente está dando só um exemplo, né, para poder entender essa questão aí de como a família é importante nessa construção, não é, para a plenitude do ser, nessa formação primeira. É o alicerce que se tem. Então, aquela criança reencarna, não é? Ou os filhos, né, de uma forma geral, reencarnam naquela família que tem uma afinidade com a música.
E você vai ver que é como se estivessem sempre ali envoltos naquela atmosfera de afinidade. Olha que maravilha, não é? Você vai ver, diz, olha, aquela família ali só tem músicos. As pessoas têm uma identidade. Sabe? O que isso tem a ver com a genética? É a genética espiritual, que naturalmente espíritos que reencarnam, não é, buscando uns aos outros nesse laço de afetividade e de afinidade. Então, falamos dos espíritos estranhos, que é justamente aqueles que têm a necessidade de vir, mas que vai, ao longo do tempo, também aprendendo, não é? Com aquela família que já tem muito a oferecer, mas reencarna também os espíritos afins. São esses que têm uma identidade espiritual maravilhosa, de sentimentos nobres, e que vai ser valorizada e desenvolvida as suas potencialidades. É quando você identifica naquela criança uma percepção, né, para desenvolver as habilidades, e você olha assim e diz assim, aquela criança realmente a gente já identifica nela as aptidões. Porém, nós sabemos que o espírito imortal, que nós sabemos que somos, temos a condição de desenvolvermos diversas potencialidades. É apenas uma identidade que nós temos para, digamos assim, direcionar, não é, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, para buscarmos o algo mais. Então, veja que maravilha essa família, que a gente, uma família, como nós estamos dando um exemplo aqui, de músicos, não é? Veja que afinidade. Aí você vai identificar naquela família essa afinidade. Mas também pode ser outras aptidões. É aquela família onde as pessoas têm um direcionamento mais para a questão da docência, não é? Muitos professores, pessoas voltadas, envolvidas com a questão da educação. Então, tudo isso são referências, tudo isso são aproveitamentos que nós, quando identificamos, a gente vai fazer com que desenvolva essa potencialidade. Então, é importante que nós valorizemos um pouco a cada dia tudo que Deus está nos oferecendo, tudo que nós viemos com essa bagagem de conhecimento, colocando em prática e não deixando se perder ao longo do caminho, não fazendo contornos, buscar potencializar aquilo que nós já temos. Então, essa família, como construção para o desenvolvimento do ser, ela é a nossa primeira referência para desenvolver a nossa educação. E essa educação, ela é pautada justamente nas experiências que nós vamos ter nessa nova existência, porque nós já trazemos experiência de outras reencarnações, onde são adicionadas agora e vai sendo desenvolvidas ao longo dessa trajetória na nossa vida. Então, a gente vai percebendo este aproveitamento. Os filhos que nós recebemos. Aí a gente vai tratar um pouco agora desses filhos considerados problemas. Quem são esses filhos problemas que nós recebemos no seio da nossa família? São espíritos que precisam, né, de reajustes, precisam reaprender conosco. Porque quando nós recebemos um filho problema, digamos assim, para o seio da nossa família, é algo que nós temos que reestruturar, fazer um novo planejamento, digamos assim, ou então dar continuidade àquele planejamento. São espíritos que, de alguma forma, nós rejeitamos, espíritos que nós, de alguma forma, em outras reencarnações, nós tivemos uma indiferença para com ele, e que vem nos cobrando nesse arcabouço da consciência, justamente que fica registrado nas nossas informações espirituais, não é? No nosso subconsciente, onde nos cobra, é aquele espírito cobrador, e você vai dizer, por que ele me cobra tanto? Por que ele não consegue, não é? Me desculpar, o que eu fiz com esse meu filho? Porque eu faço tudo por ele. Eu me desdobro para atendê-lo, mas ele está sempre me cobrando. Ele não está satisfeito com nada que tem. Ele me cobra posicionamento, ele me cobra afeto, ele me cobra atenção.
os espíritos cobradores de outras existências que nós aceitamos, digamos assim, para essa nova experiência, nesse processo de reeducação para a plenitude do ser, porque você também vai aprender com eles. Como é que a gente aprende com esse filho problema? É buscando ter mais paciência, ter mais tolerância, se desdobrar mais em amor e em afeto, para se reconstruir um pouco a cada dia. Porque quando nós percebemos e quando nós temos o verdadeiro sentimento de amor, nós não desistimos dos nossos filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém que seja responsável por essas crianças que estão de novo, não é? Uma nova oportunidade de refazimento espiritual, não devemos desistir deles jamais. O amor é que tem que prevalecer. Esse sentimento de afeto é que tem que prevalecer para que a gente possa aproveitar, não é? Na maior forma possível, essa nova oportunidade que Deus está nos dando desse refazimento, né? Nessa reconstrução, né? Então, a gente vai perceber isso, né? E Jesus vai falar, justamente num dos passagens da vida dele, ele vai exatamente fazer, digamos assim, essa reconstrução e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente tenha essa reflexão. Quando ele, naquela passagem da Bíblia, né, e está retratado no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando ele estava na pregação e grande número de pessoas estava ali a assisti-lo, então chega a mãe dele com os irmãos. E relata o texto que os irmãos eram indiferentes à figura de Jesus. Não tinham por ele um grande apreço. Não entenderam a sua mensagem. E alguns até diziam que ele era louco, porque não entendiam a mensagem de Jesus. Porém, Jesus, na plenitude do ser, não é? Nessa abrangência de amor que já tinha por todos nós, vai fazer uma colocação onde nos serve para reflexão até hoje, para que a gente possa perceber quem é o nosso irmão, quem é a nossa mãe, o nosso pai. E ele diz, mestre, as pessoas falam para ele, está aí tua mãe e teus irmãos, tua família. Ele diz, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e meu pai, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu? Para algumas pessoas, numa interpretação equivocada, vai dizer que Jesus renegou a família, de forma alguma. Pelo contrário, ele não só deu uma colocação de aceitação, de compreensão, muitas vezes, que foi indiferente da família para com ele, né, em se tratando dos irmãos, como ele vai ampliar essa experiência, vai ampliar o sentimento e colocar a família, estendendo a família, digamos que tirando os parentes da parentela e abrindo este leque, justamente transformando a parentela na família universal da qual nós fazemos parte, e é por isso que ele faz essa colocação. Então, nós acreditando, não é, nessa possibilidade, tendo a certeza dessa possibilidade. Então, essa reconstrução é o que nós devemos fazer hoje, ampliar a família. Então, a gente amplia a família quando a gente recebe um espírito estranho. Nós ampliamos a família quando a gente compreende, né, a deficiência de alguém que convive conosco, porque nós queremos que a família tenha esse sentimento de plenitude do ser através do processo da educação, que começa pela educação do ser, para redescobrir nele mesmo essa capacidade que ele tem de mudar as circunstâncias da sua vida e, ao mesmo tempo, que é muito importante, aceitar o outro como ele é. Porque é muito difícil aceitar o outro. A gente quer mudar o outro. É mudar a situação dentro de casa. Então, como exemplo, a gente vai entender o seguinte, se ainda eu não sou capaz, não é, de conviver com os meus afins, conviver com as pessoas que são os laços não só afetivos, mas também consanguíneos, como é que eu posso estender o meu sentimento de amor para as outras pessoas? Como é que eu posso me compadecer, não é? Ver no meu seio familiar, não é? O desdobramento da plenitude do ser no outro,
se eu ainda não consigo amar, nem perdoar, nem desculpar aqueles a qual eu convivo? Como é que eu posso desenvolver esta potencialidade da plenitude do ser amor, do ser paciente, do ser cristão, do ser tolerante, do ser afeto, de praticar a caridade que começa dentro da nossa própria família, né? E a gente sabe que os espíritos que voltam, né, nesse processo de reparo para o nosso seio familiar, não só ele, mas também todos nós que convivemos estamos precisando desse refazimento. Estamos precisando de nos reconstruir. Então, essa aptidão, os talentos, tudo que nós convivemos dentro da nossa família, os afetos, os desafetos, são oportunidades que Deus nos dá todos os dias para reconstruir este sentimento, né? Então, esses filhos que nós recebemos, né, esses filhos considerados os filhos problemas, é para esse que a gente tem que se desdobrar em amor. É para esse que nós temos que ter o nosso olhar de misericórdia, e é para eles que nós temos que nos desdobrarmos em nossas orações e agir de conformidade, nos esforçarmos para agir em conformidade com a lei de Deus, que está escrito na nossa consciência, e que nós devemos praticar a lei de amor, justiça e caridade, começando na nossa família, para desenvolver esta potencialidade do ser. Cada um segundo suas obras. Isso é muito importante que a gente analise sobre isso, né? E a família é o primeiro ato, digamos assim, desse sentimento. É as obras que estão inacabadas e que a gente precisa terminar. Se você está com a obra inacabada, e você vai todos os dias olhar para aquele cantinho que você não terminou e vai dizer assim. E isso a gente pode dar como exemplo até na nossa vida material, não é? Se nós estamos falando dessa reconstrução espiritual, mas na vida material a gente também, como exemplo bem prático, quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, por exemplo, nós dizemos assim, vamos fazer aquela reforma na casa, mas se nós não tivermos condições financeiras suficientes para terminar a obra, o que é que vai acontecer? Vai ficar pior do que como estava antes. Porque, pelo menos antes, estava nos sendo útil de alguma forma. E agora, da forma como está, a gente não vai nem conseguir utilizar. Não é verdade? Vocês já observaram isso? Então, nós estamos sempre querendo mudar, mas a gente não tem coragem de terminar a obra. A obra, nessa questão material, como exemplo, mas a verdadeira obra, de terminar a verdadeira obra, nesse sentimento emocional, de comprometimento, de reajuste, de ir buscar para que a gente possa se reconstruir. Então, como no começo a gente falou sobre o apóstolo Paulo, né, que ele diz que, sobretudo, da própria casa, renegou a fé, e o pior do que ele é incrédulo. Ora, se nós não acreditamos naquilo que estamos construindo, como é que nós vamos ter essa coragem que Paulo fala aqui para modificar as nossas ações, se nós não acreditamos nem em nós mesmos? Então, como é que a gente pode construir ou reconstruir o que está errado, ou que está precisando de se reorganizar no nosso seio familiar? Então, como a família é constituída de sentimentos, não é? Ela também pode se dissolver pelos mesmos motivos, ou seja, pela falta dele. É por isso que as oportunidades que nós estamos tendo agora, não é, de refazimento, de reconstrução, elas devem ser aproveitadas. Né? Aquele marido problema que nós temos é um espírito cobrador, que é uma oportunidade que nós estamos tendo agora de refazimento espiritual. É aquela esposa que nós temos também da mesma forma, é aquela pessoa que está no nosso seio da nossa família, que já nasceu com deficiência, mas que a gente olha e vê naquele espírito uma nova oportunidade de convivência, não é? Sem contar as crianças especiais que a gente recebe da nossa família, né? Não é? E por diversos motivos, né? Os TEAs, os Downs, não é? Os neurotípicos, todos aqueles que a gente recebe na nossa família, onde nós temos que abraçá-los e sabermos que
são pessoas, são espíritos que voltam precisando do nosso auxílio, precisando do nosso amor, do nosso carinho, e que nós sabemos que temos a capacidade. Então, essa educação que nós falamos no início, que começa no berço através desse processo da convivência familiar, mas ela tem que ter o sentimento também de religiosidade. É muito importante, não é? Então, a gente vai deixar esses últimos minutinhos para falar um pouco sobre essa questão da educação através do Evangelho de Jesus. Gente, essa educação não falha. Olha, quem conseguir plantar educação pautada no Evangelho de Jesus vai se encontrar realmente na plenitude do ser. E como é que a gente pode trabalhar essa educação voltada para o Evangelho de Jesus? Não é? São pequenas coisas que nós fazemos em que nossas crianças, ao longo do tempo, vão percebendo e vão pôr em prática, dando continuidade. Sejam elas filhos problemas, mas elas vão nos ter como referência. Sejam elas espíritos que já vêm com uma bagagem de conhecimento, só está dando continuidade àquilo que já entende, àquilo que já aceita, aquela situação que já se compreende e já se procura praticar. É aquele espírito também estranho, mas que está ali nessa oportunidade, nesse seio familiar, nessa construção familiar, onde ele será abraçado, ele será envolvido e direcionado também através do Evangelho de Jesus. Como é que a gente pode fazer isso? É fazendo o Evangelho no lar, não é? Para harmonizar o nosso lar, é levar as nossas crianças para a evangelização. Veja que maravilha o processo de educação. Mas eu já ouvi pessoas falarem assim, não, mas eu não posso forçar ao meu filho a acreditar ou a praticar o que eu pratico. Que mal há em nós levarmos os nossos filhos para o Evangelho no lar e convidá-los para assistir o Evangelho no lar ou levá-los para uma evangelização. Tudo na vida tem que dar um exemplo. Para que aquele ponto de partida seja plantada aquela semente onde vai futuramente dar frutos, não é? Então, que possamos dormir com a nossa consciência tranquila. Possamos seguir com a nossa consciência tranquila. O modelo de educação que nós tivemos dos nossos pais, não é? É um modelo de educação, digamos assim, que reflete na nossa vida até hoje. Quantos de nós não já passou ou lembra de ter passado por alguma experiência positiva ou negativa quando estávamos ainda nesse processo de infância, adolescência, na juventude, nesse exemplo que nossos pais nos deram, não é? Tem algumas situações em que a gente diz, bem, os meus pais fizeram comigo assim, não fui feliz, mas eu vou procurar corrigir também, porque todos nós cometemos erros, cometemos falhas ao longo do tempo, precisamos nos corrigir, não é? Aceitar que nós somos espíritos falhos e falidos, mas que estamos aqui numa próxima oportunidade de reeducação para a reconstrução do ser, através desse processo, né, familiar, desta convivência familiar. O importante é que nós tenhamos a consciência disso e darmos continuidade a este sentimento, não é? Seja ele equivocado em algum momento, mas que possa sofrer um reajuste na nossa consciência ao longo do tempo, que ela se torne tranquila. O que vai, digamos assim, ser aproveitado, não é? Na nossa trajetória, não só aqui no plano Terra, mas também na continuidade no plano espiritual, é o número dos nossos acertos. É importante que a gente pontue isso. O que vai ser considerado, não é? Para que essa reconstrução da plenitude do ser, ela realmente funcione e tenha, ao longo do tempo, a prática, é justamente o nosso não desistir. Porque vai ser considerado o nosso número de acertos pela nossa consciência. Por quê? Não nos cabe a culpa. Tem pessoas que passam a vida toda se sentindo culpadas, não é? Não nos cabe o remorso, porque o remorso traz a culpa. A culpa
culpa traz a tristeza, não é? Causa em você um sentimento muito negativo de incapacidade. E se nós estamos tratando aqui justamente dessa questão do desenvolvimento do ser, começando no seio da família, não nos cabe uma culpa eterna, porque aí a gente já está se condenando, não é? Então, que nós possamos fazer essa reflexão da culpa, do erro, do remorso, não é? Da falta de cuidados, mas que seja para o nosso exemplo e para que a gente possa continuar seguindo, porque a lei é de progresso. Ninguém foge da lei de progresso. Todos nós estamos inseridos nele. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Não pela primeira vez, mas nesse aproveitamento. É importante que a gente saliente isso, não é? Então, essa família que a gente hoje abraça, não é a primeira vez. Esse espírito estranho que foi colocado na nossa família pela necessidade, né, de aprendizagem, ele vai ser abraçado e vai continuar dali por diante, dentro, não é? Fazendo parte dessa família, porque nós também abraçamos essa oportunidade. Aquele filho problema, que quando nós colocarmos, né, a nossa consciência ali, fazer uma autoanálise dessa construção, esse filho problema é aquela situação em que nós vamos dizer, bem, se ele está aqui conosco, não é pela primeira vez, então como é que eu posso fazer para melhorar isso? Como é que eu posso fazer para melhorar esta casa, né? De reformar essa casa e chegar até o fim? É o nosso esforço que vai contar, não é? É a nossa vontade que vai contar. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala justamente do seguinte, que ninguém consegue, não é, mudar o caráter sem mudar o pensamento. Porque toda mudança de caráter começa pelo nosso pensamento. Então, para que a gente possa, assim, digamos que concluir, qual é a reflexão que nós podemos coletar de tudo isso? Que reflexão a gente pode ter nessa compreensão, não é? De buscar, digamos assim, a nossa melhora um pouco a cada dia. O que a gente pode coletar de tudo isso? Então, a gente vai direcionar, digamos assim, esse sentimento e ter um compromisso conosco mesmo, não é? De saber que precisamos fazer a nossa reforma íntima e, além de tudo, a conquista interior. Como é que a gente pode ter essa conquista interior? Praticando, não é? O perdão, colocando o perdão em ação, a paciência, a tolerância, a caridade e, acima de tudo, o amor. Então, quando a gente começar a colocar todos esses elementos, todas essas potencialidades, nós vamos conquistar a nossa intimidade, não é? E fazer a nossa reforma íntima. Eu quero deixar como, assim, apenas como a fonte pesquisada aí, quem quiser dar continuidade sobre o assunto, né? É importante que a gente continue estudando justamente as nossas fontes, que nós pesquisamos, a gente foi buscar no livro Vida e Sexo, né? De Emmanuel e Chico, na Constelação Familiar de Joana de Ângelo e Divaldo, né? Fontes pesquisadas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, especificamente na pergunta 774, 775, e seguintes. Então, quem quiser aí, depois dar uma olhadinha aí, dando continuidade, para você aí, digamos assim, ter mais elementos para poder entender e processar essa questão da educação. É importante que a gente busque o conhecimento através, porque a doutrina espírita é uma doutrina que devemos estar sempre buscando através do estudo, através da compreensão. E, acima de tudo, também procurar pôr em prática tudo aquilo que nós já absorvemos como conhecimento. Porque o conhecimento, ele não pode ser de cunho íntimo apenas para o nosso conhecer.
não é? O conhecimento, ele é filosófico, ou seja, ele deve ser compartilhado, né? Porque a filosofia, o berço, digamos assim, da filosofia, pregava que o conhecimento, ele deve ser compartilhado. Era por isso que os filósofos, eles não eram remunerados, porque eles acreditavam, em particular, Sócrates, ele dizia que o conhecimento, ele não deve ser, digamos assim, comercializado, mas ele deve ser compartilhado. Então, tudo aquilo que nós temos conhecimento e que existe a possibilidade de ser compartilhado sem nenhuma cobrança, mas apenas com o prazer da gente trocar conhecimentos e buscar conhecimentos, é importante. A doutrina espírita nos faculta essa possibilidade através dessa compreensão. Então, é importante que nós venhamos sempre a conhecer, estudar e, acima de tudo, praticar. Meus irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade, né, a todos os que compõem, não é, o centro, né, espírita e todos do movimento espírita, né, que estão indo buscar, as pessoas que estão sempre, né, pontuando o conhecimento, mas acima de tudo, se esforçando para pôr em prática. É importante que a gente coloque em prática o nosso conhecimento, né? Aos trabalhadores dos semeadores da fé. Gente, beijão para vocês. Claudinha, coração, todos vocês estão no meu coração, viu, queridos? Vamos passar essa pandemia aí com força, coragem, não é? E para todos aqueles que perderam seus parentes, que a gente possa ser confortado por Deus e pelos Espíritos e por Jesus, né? Que a gente possa ser confortado em nossos sentimentos. Muita paz para todos, que Jesus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Um abraço, tá, gente? Tchau, beijão, ó. Ô, Patrícia, nós agradecemos pelo trabalho que você trouxe. Muito, muito, muito bom. Que bom tê-la aqui conosco, falando de uma temática tão importante, não é? Afinal de contas, educação é educação. E, como você falou, muitas famílias confundem a verdadeira educação com a aquisição de conhecimento, né, com a instrução, o que é uma pena. Joana de Ângeles, no livro dela SOS Família, ela fala dessa importância da gente falar para os filhos, logo na primeira infância, sobre Deus. Ela diz: fala-lhes de Deus sem cessar, iluminando-lhe a vida. É mais ou menos assim, iluminando-lhe a vida como verdadeiro farol da fé. É mais ou menos isso. Mas, assim, mostra o quanto realmente é importante a gente trazer, né, na educação dos nossos filhos, a presença de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa educá-los sempre para o ser, não é? Para essa valorização do ser, e não para a valorização do ter, que é o que, infelizmente, acontece tanto, né? Então, se a gente introduz os ensinamentos cristãos na educação dos nossos filhos, com toda certeza nós vamos estar aprontando ele para que ele seja, não para que ele tenha, não é? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas fica aqui a nossa gratidão, que você possa levar a sua instituição Lar de Maria um grande abraço de todos nós que fazemos os Semeadores da Fé, e com toda certeza vamos ter outros encontros. Então, beijo no seu coração também. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui conosco participando, os trabalhadores da casa, os frequentadores, os trabalhadores de outras casas que estão participando também. Que coisa boa tê-los aqui conosco. E na próxima semana temos mais, né? Sábado que vem tem a palestra do nosso lar. Muita gente dos Semeadores da Fé também tem participado. E é sempre bom estarmos unidos e reunidos. Então, que Jesus possa continuar nos nossos corações, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deixe-me ver quem é que eu vou convidar aqui para fazer a prece. Eu vou pedir para. Deixe-me ver. Arnaldo. Arnaldo.
Boa noite, Anota aí, meus não. irmãos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Agradecendo a nossa irmã que trouxe esse trabalho belo de falar da parentesco familiar, do parentesco espiritual e o parentesco carnal. Que Deus possa estar conosco, não só nesses meses celebrando o mês das mães, o mês das noivas. Agradecer também a minha mãe que voltou de uma cirurgia, a segunda cirurgia. Eu só tenho que agradecer a todos que vibraram. Sei que todos estão com esse pensamento de vibrar por esses que estão doentes em hospitais, precisando dessa paz, da saúde corporal, mas também pedindo a Deus a saúde mental, a saúde espiritual, para que a gente possa estar com o corpo e a mente equilibrados nesse mês. Que Deus nos abençoe e devolva a palavra à nossa irmã, para que a mesma dê continuidade no trabalho. E assim seja. Deus Então, nos abençoe. Muita paz. muita paz, que assim seja. Então, fiquemos todos com Deus e até o próximo encontro, pessoal. Beijo. Até o próximo. Beijo para todos vocês. Beijo, Patrícia. Beijo, Patrícia. Obrigada. Claudinha. Tchau a todos. Boa noite, até mais. Tchau.